Agora vamos aprender a fazer a regra da mão para determinar a direção e o sentido, principalmente para determinar o sentido do vetor campo magnético para um solenoide ou para uma bobina. Solenoide e bobina aqui seria a mesma coisa. O que é um solenoide? O solenoide é isso aqui, ó. É um fio dobrado em forma de espiral. Se as espiras aqui estiverem, né, com uma espessura constante, o solenoide ele se comporta como um ímã em forma de barra. E como todo ímã em forma de barra, aqui nas suas extremidades, o campo magnético é mais intenso. As extremidades de um solenoide, elas se comportam como o polo do solenoide, né? E eles passando corrente aqui, ele se torna um ímã. E como todo ímã, ele tem os polos norte e sul, tá? E vai depender se a corrente está entrando nesse polo ou está entrando nesse polo aqui, tá? Dentro do solenoide, se tendo a espessura constante, nós temos aí um campo magnético uniforme. Então, nós vamos analisar para o solenoide o campo magnético na extremidade da direita, que vai ser o ponto B, e na extremidade da esquerda, que vai ser o ponto A, tá certo? E faz a mesma regra da mão. Então, vamos lá fazer a regra da mão. A corrente elétrica entrou nesse polo, foi lá atrás, é igualzinho esse solenoide meu aqui. Vocês vejam que o fio aqui, ó, ele tá lá embaixo, ó. Não sei se dá para vocês verem, olha. Ele tá lá embaixo, é como se fosse esse caso aqui. A corrente elétrica entrou aqui, foi lá atrás e na nossa frente, na visão do leitor, ela está descendo. Então, ó, a corrente elétrica entra no polo da esquerda, vai lá atrás do solenoide e aqui na nossa frente ela está descendo. E a mesma coisa em todas as espiras, ó. Essa corrente na nossa frente, na visão do leitor, que é o que a gente fala, a corrente elétrica aqui está descendo. Nós não podemos posicionar a nossa mão nos polos de entrada, tá? A gente só posiciona a mão, no caso da espira do solenoide, para a região do solenoide das espiras e no caso da espira para a área circular também. Muito bem, nós vamos fazer a regra da mão. Olha lá, como que é a regra da mão. Pegando a mãozinha aqui, ó, polegar para baixo. Por que nós vamos colocar o polegar para baixo? Porque a corrente elétrica aqui na região das espiras está para baixo. Polegar para baixo, dedos, os outros 4 dedinhos no sentido do ponto A e dou tapa com a mão, ó, dei o tapinha com a mão. A palma da mão tá lá embaixo, ó. A palma da mão está entrando no plano da folha. Então, nós temos aqui um polo sul. Então, desse lado aqui do solenoide, desse lado aqui na região da esquerda, no polo da esquerda do solenoide, é um polo sul. Se nós invertermos a mãozinha, ó, os dedos, vai ficar assim, ó. Ó, polegar para baixo. Por que é para baixo? Porque a corrente elétrica aqui está para baixo. Os 4 dedos no sentido do ponto B, dou tapa. A palma da mão está saindo do plano da folha. Então, nós temos aqui no ponto B um polo norte. Então, olha, polegar para baixo, corrente para baixo, polegarzinho aqui para baixo. Os 4 dedos no sentido do ponto B, dou tapa. Então, aí nós temos um polo norte. Então, nesse caso aqui, para calcular o módulo do vetor campo magnético, nós vamos usar a fórmula constante vezes corrente vezes o número de espiras, né? No caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para esse caso, dividido pelo comprimento do solenoide. A direção perpendicular ao plano que contém o eixo do solenoide. Ó, o eixo do solenoide está aqui, ó. Então, a direção, se a gente analisar aqui, forma um ângulo de 90 graus, perpendicular. Para o ponto A, nós temos aqui que o vetor campo magnético está entrando. Então, ó, para o ponto A, o campo magnético está entrando no plano, é o polo sul. E para o ponto B, o vetor campo magnético, está saindo. Então, nós temos um polo norte. Se nós invertermos o sentido da corrente elétrica, pegando o mesmo solenoide, ó, vocês vejam que agora eu vou colocar a corrente elétrica subindo do lado direito, ó, tá subindo, ó, esse fiozinho aqui tá para cima agora, veja bem, ele tá para cima, do lado de cima. Então, a corrente vai entrar aqui, subindo, ela vai subir, vai lá
atrás, ó, ela vai lá atrás e aqui na nossa frente, nessa parte aqui das espiras, ela vai estar subindo para o plano, para o olhar do leitor. Ela vai estar subindo para o olhar do leitor, tá certo? Então, ó, ela entra, sobe lá atrás, ela desce, sobe aqui na nossa frente, lá atrás ela desce e sai, e vai sair cada polo da esquerda. Colocando a mão, vai ficar assim, ó. Colocando a nossa mãozinha, olha, polegar para cima, por quê? Porque a corrente elétrica aqui tá para cima, ó. Dedos, os 4 dedos lá no sentido do ponto A, dou tapa, a palma da mão está saindo do plano do leitor, está saindo do plano do leitor. Nós temos um polo norte. Coloco agora polegar para cima, porque a corrente elétrica está para cima, tá? Deixa eu só puxar um pouquinho a minha folha. Polegar para cima, dedos, os 4 dedinhos aqui no sentido do ponto B, que tá aqui, dou tapa, a palma da mão está entrando no plano do leitor, né, do plano da folha, perdão, coloca o polegar para cima, os 4 dedos no sentido do ponto B, dou tapa, a palma da mão está entrando no plano da folha, então do nosso lado direito, no ponto B, nós temos um polo sul. Ok? Espero que tenha dado uma noção para vocês de como determinar o sentido do vetor campo magnético em um ponto, nesses 3 casos, tá? E espero que vocês entendam e qualquer coisa me perguntem aí, ok?